Fala galera, e a cannabis voltou a ser custeada pelo plano de saúde com a sanção da lei 14.454 de 2022 e esse é o assunto do nosso episódio logo depois da vinheta. Fica aí. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis. Eu sou o Sapão e no episódio de hoje vamos falar da nova lei que obriga os planos de saúde a readmitir, ou a custear novamente os tratamentos que não fazem parte daquele rol da ANS. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de deixar aqui o seu like, de curtir a nossa página lá, se inscrever no nosso canal, compartilhar e comentar conosco, porque isso é sempre muito importante. Inclusive no último episódio gerou conteúdo, então é sempre muito legal vocês participarem e trocar essa ideia conosco. Então foi sancionado agora no dia 21 pelo presidente da República a lei que obriga os planos de saúde a custear tratamentos diferentes daqueles que estão incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde, inclusive a terapia canabinoide, e é por isso que esse assunto nos interessa. A gente já chegou a falar sobre esse tema aí do rol taxativo da ANS, e essa lei agora 14.454 de 2002 põe fim à discussão sobre o rol taxativo desse órgão regulador, da ANS, que foi motivo de embates entre o judiciário e o legislativo durante bastante tempo. E o que é esse rol taxativo? Como eu disse, a gente já fez um episódio sobre isso. Ele é um rol que, pelo último entendimento do STJ, seria um limitador, ou seja, ele criava uma lista fechada dos procedimentos que poderiam ser custeados pelos planos de saúde, 3.368, alguma coisa assim. Esse entendimento já tinha sido combatido, já era um entendimento que deu o que falar. Na verdade, antes mesmo desse entendimento da STJ, as pessoas já tinham que buscar o judiciário, e o judiciário tinha entendido que esse rol era apenas exemplificativo. E aí o que o STJ fez com a decisão que a gente chegou a comentar no episódio foi que ele disse que definitivamente seria o rol taxativo. Com isso, o legislativo acabou correndo, fazendo projetos de lei. O entendimento agora do legislativo, dos deputados, e dos senadores, e agora com a sanção do presidente da República, é que esse rol volta a ser um rol exemplificativo. O mais comum antes é que as operadoras negassem um plano, você queria fazer um sistema, um plano canabinoide, eles negavam com esse argumento de que o rol era taxativo, e a justiça acabava concedendo decisões permitindo com que os tratamentos fossem custeados com o entendimento de que era exemplificativo. Aí o STJ definiu como taxativo e isso fez com que os juízes começassem a bloquear alguns tipos de tratamento, e agora com a decisão do Congresso retoma a dinâmica que já existia anteriormente e que dá, obviamente, mais suporte jurídico, mais segurança, tanto para o usuário do plano e como para o judiciário, para as operadoras, etc. Porque antigamente eles tinham sempre negadas os pedidos das operadoras, e as operadoras obviamente repassavam esse custo. Então agora fica estabelecido que esse rol, em definitivo, ele é um rol exemplificativo, ou seja, essa lista da ANS com esses tantos procedimentos serve apenas como referência para os planos, e permite com que as pessoas realizem outros tipos de tratamento, como os tratamentos alternativos, que agora poderão ser cobertos novamente com a comprovação, obviamente, de necessidade médica, de eficácia, tem alguns requisitos. Esse foi a direção que o Congresso seguiu, foi um projeto de lei que teve bastante discussão, inclusive então agora ampliou consultas, cirurgias, exames, e então as operadoras agora não podem usar mais esse argumento da limitação do rol taxativo, que é algo muito interessante. Então os beneficiários do plano podem requerer uma cobertura alternativa, aumentar a cobertura além daqueles que estão na lista, principalmente com relação, para o nosso canal especificamente, com relação à medicina canabinoide, porque um dos requisitos é ter um reconhecimento, e o Conselho Federal de Medicina já reconheceu o tratamento canabinoide para algumas patologias como epilepsia refratária e esclerose múltipla. Então é algo muito interessante. Obviamente, nem todos ficaram satisfeitos, as operadoras não ficaram satisfeitas. No caso do Brasil também, o ministro da Saúde também não ficou satisfeito, porque ele disse que isso acaba criando uma brecha
para ampliar e, obviamente, ele tem que se pronunciar de alguma forma, tentando fazer o lobby ali com as próprias operadoras e etc. Mas ele disse que isso aí vai ter custos repassados, obviamente, para os usuários. E, cara, a gente já sabe que era assim antes e não vai deixar de ser. Então, é algo que a gente precisa observar. Certamente, sempre no embate, a parte que fica derrotada, ela não fica muito feliz, e foi o que aconteceu com o ministro e com as operadoras nesse caso, mas existem alguns requisitos para essa cobertura. Então, a lei fez com que cumprissem pelo menos um dos requisitos que tem aqui na própria lei, né, que é a comprovação da eficácia segundo as evidências científicas e plano terapêutico, recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, que é o CONITEC, e recomendação pelo menos de um órgão de avaliação de tecnologia de saúde de renome internacional. Ou seja, por isso que a gente falou da epilepsia refratária e da esclerose múltipla, que já tem o reconhecimento do Conselho Federal de Medicina. Então, você cumprindo qualquer um desses requisitos, o tratamento deve ser custeado pelo plano de saúde novamente, e garante muito mais segurança jurídica, porque diminui as controvérsias entre o judiciário, né, criadas entre os usuários dos planos de saúde, resolve de vez a questão do rol, que não é mais taxativo, agora é exemplificativo, e aumenta, obviamente, a amplitude da cobertura feita por esses planos de saúde, que cobram sempre um absurdo. Então, diferente do rol anterior, que era o taxativo, que muitas pessoas acabaram precisando recorrer para o judiciário para poder ter o seu tratamento custeado, agora no exemplificativo, você acessar o judiciário não é mais a regra, passa a ser uma exceção e não mais a regra. Antes a regra era você procurar o judiciário, agora não, agora você só procura o judiciário se não atender, né, as demandas depois de todas as considerações feitas por conta dessa nova lei. Então, obviamente, aumenta a segurança jurídica e faz, porque evita os processos e garante resultados melhores, o que pode, de alguma forma, acabar reduzindo gastos, né? Então, você vê que é um paradoxo. Por um lado, eles acham que vai aumentar os gastos, mas por outro, no lado positivo, a gente vê que vai diminuir os gastos, porque não vai precisar de defesa com advogados, por ambas as partes, por aí vai. Eles somam várias coisas e acabam chegando nessa conclusão. Outra coisa que é interessante é que com as negativas que estavam tendo anteriormente por conta desse rol taxativo, o custo estava caindo sobre o SUS estava absorvendo esse custo e as pessoas, a saúde pública então estava sofrendo muito com essas liminares concedendo o custeio de determinado tipo de plano, né, de tratamento, e agora não mais o SUS vai atender, porque o judiciário, com base nessa legislação, vai acabar abrindo, principalmente para as pessoas, ajudando as pessoas que são desfavorecidas economicamente, né, e que precisam mais do serviço de saúde, vai desafogar esse serviço e vai ter um direcionamento melhor de recursos, porque não vai ter esse custo mais com esse tipo de tratamento absorvido pelo CRUS. É uma notícia muito boa, que a gente entende como uma vitória para todos nós, principalmente para aqueles que têm plano de saúde, e principalmente para as pessoas que ficaram durante esse período angustiadas, aí, tendo que procurar advogados até a sanção definitiva dessa lei, que acaba abarcando procedimentos já reconhecidos como eficazes, como é o caso da cannabis, e a gente espera, né, a gente torce para que muitos estudos venham surgindo, para que várias outras pesquisas sejam publicadas e que possam ser reconhecidas também e inseridas nesse rol, para que as pessoas que fazem uso da medicina canabinoide possam adquirir, através do plano de saúde, como era feito antes, o seu medicamento, o seu tratamento, e especificamente os óleos e medicamentos com base na maconha. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueçam de deixar o seu like aqui, de compartilhar o nosso conteúdo, se inscrever no canal, comentar conosco, que é muito importante, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!